A minha sogra me acusou de roubar os diamantes dela porque, segundo ela, não podia confiar em mim depois de 3 anos, mas a polícia os encontrou com a minha cunhada, e agora estou processando minha sogra. Recentemente meu marido e eu planejamos o que achávamos que seriam as férias dos sonhos para nossas famílias. Convidamos os meus pais, os pais dele, a irmã dele e os filhos dela para nos acompanharem. Meu marido e eu decidimos cobrir todos os custos, passagens aéreas, hotéis, alimentação, atividades, tudo sairia do nosso bolso. Queríamos que todos tivessem uma experiência inesquecível, sem se preocupar com os custos. A razão pela qual podemos pagar essa viagem foi porque no ano passado ganhamos na loteria. Foi um momento que mudou nossas vidas. A quantia que ganhamos foi suficiente para tirar muitas das nossas preocupações financeiras. A primeira coisa que decidimos fazer foi quitar a hipoteca da nossa casa, o que nos livrou daqueles pagamentos mensais enormes. Depois, compramos um carro novo para nós. Também investimos uma parte do dinheiro, e mesmo depois de cuidar de tudo isso, ainda nos restou uma quantia considerável. Não é que tenhamos nos tornado milionários com esse dinheiro, mas foi o bastante para tornar nossa vida mais simples. A questão é que nossas famílias já haviam insinuado que gostariam de ser presenteadas com umas férias. Quando perguntamos o que gostariam, já que agora tínhamos os meios para proporcionar isso, decidimos reservar essas férias. Mas em vez de ser uma escapada tranquila, se transformou num pesadelo. E a razão disso foi a minha sogra. Desde o momento em que pousamos no aeroporto, minha sogra começou a reclamar sem parar da umidade da cidade. Agora, eu entendo que o calor e a umidade podem ser desconfortáveis, mas estávamos em umas férias tropicais, aguente firme. É claro que estaria quente, é claro que haveria umidade. Ela sabia exatamente para onde estávamos indo e que tipo de clima esperar. Não é como se tivéssemos vendado os olhos dela desde a casa e tudo fosse uma surpresa. Mesmo assim, ela ficava comentando o quanto se sentia pegajosa e desconfortável, como o ar estava pesado e como mal conseguia respirar. Não importava que o restante de nós estivéssemos empolgados e tentando aproveitar a experiência. Desde a espera pelas malas até a passagem pela alfândega e o translado até o resort, as reclamações dela não pararam. Quando chegamos ao resort, eu já me senti exausta de ouvir suas queixas constantes, mas me calei e mantive a calma. Meu marido e eu havíamos reservado para os meus sogros e meus pais os melhores quartos de frente para o mar disponíveis no resort, com uma vista deslumbrante, um design espaçoso e até uma piscina privativa. Era o tipo de lugar em que a maioria das pessoas nem sonha em ficar. Enquanto os meus pais estavam extremamente felizes com tudo, a minha sogra continuava reclamando. A primeira coisa de que reclamou foi da luz do sol, sim. A linda luz natural do sol entrando no quarto deles e oferecendo uma vista perfeita para o oceano foi um problema para ela. Ela se queixava de que o quarto era claro demais e que teria preferido um quarto de canto. Quero dizer, o que ela esperava? Estávamos num resort na praia, não numa caverna. Havia cortinas blackout, caso ela quisesse bloquear o sol, mas em vez de fechá-las, minha sogra continuava reclamando de como toda aquela luz era incômoda. Depois veio o problema com a piscina privativa, uma comodidade que a maioria das pessoas ficaria encantada em ter. Uma piscina luxuosa e relaxante anexada ao quarto se tornou outra fonte de frustração para ela. Ela insistia que não queria que a água entrasse no quarto e que teria preferido um quarto sem piscina ao lado. Meu sogro, por outro lado, tentou acalmá-la ao máximo que pôde. Garantiu a ela que manteria as cortinas do quarto sempre fechadas e que não deixaria a água da piscina entrar no ambiente. No entanto, a minha sogra se virou para o meu marido e ela gritou com meu marido por não ter reservado um quarto melhor para eles, sendo que, literalmente, era o melhor quarto do resort. Nesse ponto, eu já estava com dor de cabeça por causa das reclamações dela, então deixei que meu marido cuidasse disso e fui encontrar meus pais. Felizmente, eles não tinham reclamação nenhuma, ao contrário da minha sogra, e estavam gratos apenas por estarem ali. Minha mãe não tinha tido muitas férias na vida, então foi emocionante vê-la tirando selfies por todos os lados, empolgada. Depois do almoço, todos concordamos que a melhor maneira de passar a tarde era na praia. O sol, as ondas e o ar fresco do oceano criavam um cenário perfeito para relaxar e se divertir. Mas, é claro, minha sogra se recusou terminantemente a ir conosco, dizendo que ainda estava muito ensolarado e que um mosquito poderia picá-la. Em vez de discutir, meu marido e eu achamos que isso tinha sido a melhor coisa que aconteceu no dia. Então, o restante de nós foi para a praia, e foi absolutamente incrível. Nadamos, brincamos na areia com os filhos da minha cunhada e simplesmente aproveitamos o momento. Quando terminamos, todos estávamos com muita fome. Em vez de voltarmos direto para o resort, decidimos jantar em um bom restaurante ali perto. Inclusive, nos certificamos de comprar algo para levar para minha sogra, já que ela tinha decidido ficar para trás. Mas quando voltamos ao hotel, minha sogra estava furiosa. Estava completamente indignada com meu sogro e com meu marido porque não a tínhamos levado para jantar. Vale destacar que essa era a mesma mulher que havia decidido não ir à praia. Ela nunca mencionou querer sair para jantar. No entanto, agora estava agindo como se a tivéssemos abandonado de propósito.
Meu marido, tentando acalmá-la, ofereceu a comida que havíamos comprado para ela, achando que isso ajudaria a amenizar a situação. Mas ela torceu o nariz e respondeu que já havia jantado sozinha no hotel, e que não queria sua comida de pena. Na manhã seguinte, tínhamos um dia emocionante planejado, um cruzeiro privativo só para nossa família. Era algo que eu estava esperando desde o momento em que reservamos a viagem, o que mais me entusiasmava em todas as férias. Por isso, eu estava ansiosa. Enquanto nos preparávamos para sair, notei que minha sogra estava levando seus pertences mais preciosos, um par de brincos de diamantes muito caros. Não eram brincos quaisquer, eram um presente especial de aniversário que ela ostentava com orgulho havia anos. Ela adorava falar sobre o quanto eles eram valiosos e sobre o valor sentimental que tinham. Agora, conhecendo minha sogra e sua tendência a ser esquecida e descuidada com seus pertences, imediatamente me senti desconfortável. Íamos passar o dia inteiro em um barco no mar, e a última coisa que eu queria era que, por acidente, ela perdesse um ou ambos os brincos, só para isso se tornar mais um grande problema. Então, da maneira mais educada e gentil possível, sugeri que ela deixasse os brincos no cofre do hotel, ou pelo menos que tomasse muito cuidado com eles. Mas minha sogra me ignorou completamente. Revirou os olhos com um tom irritado. Me disse que eu estava exagerando nas preocupações e que ela não era uma criança para precisar de lembretes sobre como cuidar das próprias coisas. Nem sequer tínhamos chegado à metade do cruzeiro quando, de repente, minha sogra soltou um grito alto. Ela revirava a bolsa freneticamente, com um semblante absolutamente angustiado. Disse-nos que havia perdido os 2 brincos de diamante. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. Tentando acalmá-la, pedimos que ela tentasse lembrar o que havia feito. Ela nos contou que durante o cruzeiro começou a sentir calor e cansaço, então decidiu tirar os brincos e guardá-los na bolsa. Agora, quando quis colocá-los novamente, os brincos não estavam mais em lugar nenhum. Literalmente, eu havia alertado sobre isso antes de sairmos. E mesmo assim, lá estávamos nós, lidando com uma crise que poderia ter sido completamente evitada, se ao menos ela tivesse me escutado. Meu marido e eu, junto com meus pais, começamos a ajudá-la a procurar. Revistamos a bolsa dela, o assento, o chão, até as áreas próximas do barco, na esperança de que talvez os brincos tivessem caído em algum lugar visível. Mas no fundo, eu tinha um pressentimento ruim. Estávamos no meio do oceano. Se um ou ambos os brincos tivessem caído no momento errado, estariam perdidos para sempre. Minha sogra, no entanto, estava completamente fora de controle, murmurando que aquilo era um desastre. E como aqueles brincos não tinham preço, em vez de aceitar que tinha sido descuidada com eles e que provavelmente os havia perdido sozinha, de repente ela mudou de abordagem e começou a lamentar em voz alta que alguém devia tê-los roubado. Meu marido riu e apontou que estávamos em um cruzeiro privado. Era apenas nossa família, então quem exatamente se supõe que teria roubado? Mas claro, ela já tinha um culpado preparado. Sem hesitar, apontou o dedo para mim na frente de todos, e começou a gritar que eu devia ter sido a ladra dos brincos. Sério, ela acabava de me acusar de roubo na frente do meu marido, dos meus pais, do meu sogro e das crianças. Começou a gritar que eu tinha sido a única que havia notado os brincos desde o começo, e que devia estar de olho neles. Ela afirmava que como eu a havia alertado sobre os brincos antes, isso significava que eu sempre planejei roubá-los. Alegava que eu devia ter visto quando ela os colocou na bolsa e depois os peguei. Meu marido e eu trocamos um olhar, ambos estávamos completamente surpresos e ao mesmo tempo, achando ridículo o rumo que tudo estava tomando. Eu disse, escuta, a única razão pela qual mencionei os seus brincos foi por preocupação. Eu nunca roubaria seus brincos. Perguntei a ela, o que eu ganharia roubando-os? Eu posso comprar minhas próprias joias se quiser. Quero dizer, sério, meu marido e eu acabávamos de levar nossas 2 famílias para umas férias de luxo, tudo pago, havíamos quitado a hipoteca, comprado um carro novo e tínhamos segurança financeira de sobra. Por que diabos eu precisaria dos seus brincos usados? Estava claro que ela precisava culpar alguém. Com um risinho sarcástico, minha sogra me olhou com desprezo e soltou. Ah, faça-me o favor. Você e seus pais patéticos não têm dinheiro. Sim, talvez tenham tido sorte com um pouco de dinheiro da loteria que ganharam com o meu filho, mas não se esqueça de onde você veio. Meu marido e meus filhos nunca roubariam de mim, então isso me deixa com você e seus pais de classe baixa. E como você é a mais nova nessa família, eu não confio em você nem um pouco. Eu não podia acreditar que ela tinha envolvido meus pais nisso. Meus pais que nunca fizeram nada para merecer tamanho desrespeito. Meus pais que me criaram com trabalho duro, nunca pediram nada a ela nem à família dela. Até aquele momento eu estava tentando acalmá-la porque pensei que ela estava apenas em pânico, dizendo a primeira coisa que vinha à cabeça. Mas aquilo era inaceitável. Meu sangue começou a ferver e eu gritei. Você pode me insultar o quanto quiser, mas não tenho direito de envolver meus pais nisso. Minha família não fez nada além de te tratar com respeito, e eu não vou tolerar que você fale deles desse jeito. Minha sogra então avançou sobre mim e agarrou minha bolsa sem aviso algum.
Teve a audácia de arrancar minha bolsa das minhas mãos e começou a revirá-la feito uma lunática. Meu marido perdeu o controle, gritou para que ela parasse, mas eu coloquei a mão sobre o braço dele, indicando silenciosamente para que se contivesse. Eu não tinha nada a esconder. Se ela queria se humilhar na frente de todos, que o fizesse. Minha sogra revirou minha bolsa como se esperasse que os diamantes pulassem de dentro dela. Mas, é claro, não encontrou nada, nenhum sinal dos seus preciosos brincos. Com os olhos arregalados de desespero, ela então se lançou sobre a bolsa da minha mãe. Minha mãe gritou, exigindo que minha sogra devolvesse sua bolsa imediatamente, pois ela não tinha o direito de mexer em nossos pertences pessoais. Meu marido, já à beira de explodir, arrancou a bolsa das mãos da minha sogra e se colocou entre as duas, bloqueando-a fisicamente. Volta, mãe. Você está fora de controle. Os rostos dos meus pais estavam vermelhos de vergonha e fúria. Meu sogro parecia querer desaparecer de tanta humilhação. A essa altura, minha sogra tinha perdido completamente o controle. Começou a gritar com o capitão do cruzeiro, exigindo que desse meia volta imediatamente e a levasse de volta ao continente, porque ela queria chamar a polícia e mandar prender a mim e aos meus pais. Ela continuava gritando sem nenhuma prova que éramos ladrões, que havíamos conspirado para roubar os brincos dela. Falava sobre como nos faria pagar por ousarmos roubá-la. Naquele momento, juro que se não fosse legal, eu mesma teria empurrado do barco. Meu sogro tentou acalmá-la, mas ela não ouvia. Meu marido imediatamente defendeu a mim e aos meus pais, afirmando com todas as letras que nunca faríamos algo assim. Ele disse, mãe, se você realmente está tão desesperada por um par de brincos perdidos, eu vou te comprar uns ainda melhores e mais caros, só para você parar com isso. Minha sogra cruzou os braços e argumentou que os brincos eram presentes especiais de aniversário dados por meu sogro e, portanto, eram insubstituíveis. Ela disse, não quero outros novos. Quero meus brincos de volta. E como eu já estava farta de tudo, eu disse, então pula no mar, sua vaca. Não foi o meu melhor momento, mas até o meu sogro riu dela. Além de fazer uma cara brava e ignorar a minha sugestão, ela não disse mais nada, apenas continuou exigindo que o capitão desse meia volta no barco, embora nenhum de nós quisesse voltar. Ela disse indignada, bom, se realmente não roubaram nada, não deveriam ter problema com que eu faça um boletim de ocorrência sobre meus brincos roubados. Aquela mulher não iria ceder. Olhei para o meu marido e soube que ele já tinha chegado ao limite. Sua paciência tinha acabado, e sabíamos que estávamos além do ponto de tentar raciocinar com minha sogra. Então pedimos ao capitão que voltasse e ele concordou. A única pessoa que não disse nada durante todo esse desastre foi minha cunhada. Estava estranhamente calada. Não apoiava a mãe, mas também não disse uma única palavra para me defender. Assim que voltamos ao continente, minha sogra não perdeu tempo em chamar a polícia por causa de seus brincos perdidos. Apesar dos pedidos insistentes do meu marido e do meu sogro para que ela deixasse o assunto de lado, ela se manteve firme. Quando os policiais chegaram, minha sogra encenou um verdadeiro drama, insistindo em voz alta que meus pais e eu éramos as pessoas mais suspeitas presentes. Segundo ela, não havia outra explicação lógica, um de nós tinha que ter roubado. Ela falava com tanta convicção que parecia realmente acreditar em suas próprias acusações, fazendo-nos parecer criminosos em vez de membros da própria família. A experiência foi simplesmente traumática. Os policiais, fazendo seu trabalho, não tiveram escolha a não ser interrogar todos nós, inclusive meus pais. Todos tivemos que permanecer ali, humilhados, enquanto nos perguntavam o que estávamos fazendo e se tínhamos visto os brincos. A parte mais dolorosa veio quando os policiais revistaram nossas bolsas. Minha mãe, já profundamente abalada pelas acusações, quase caiu em lágrimas enquanto mexiam em seus pertences. Vê-la tão humilhada, sendo tratada como uma ladra depois de tudo o que havíamos feito por aquela família foi insuportável. A polícia então revisou as gravações de segurança do cruzeiro. Nem sequer havíamos considerado que pudesse haver câmeras a bordo, mas aconteceu que havia e captaram tudo. Os oficiais analisaram cuidadosamente as gravações e descobriram que foi minha cunhada quem havia roubado os brincos. As imagens mostravam claramente ela pegando os brincos e colocando-os na sua bolsa quando ninguém estava olhando. Não havia como confundir. Estava tudo lá, registrado pela câmera. A mulher que passou horas nos acusando, a mim e aos meus pais, agora estava paralisada, sem palavras. Os policiais imediatamente revistaram a bolsa da minha cunhada, e lá estavam eles, os brincos de diamante perdidos da minha sogra, dentro da bolsa dela. O rosto da minha cunhada ficou vermelho como um tomate enquanto ela gaguejava, tentando inventar uma desculpa. Estava encurralada e sabia disso. Ela rapidamente afirmou que talvez um dos seus filhos tivesse colocado os brincos acidentalmente na sua bolsa. Mas os policiais tinham visto as gravações, e estava claríssimo, não havia necessidade de continuar mentindo. Ao perceber que não poderia inventar uma saída, ela começou a chorar descontroladamente. Meu marido estava furioso por ela ter ficado em silêncio enquanto minha sogra nos acusava falsamente a mim e aos meus pais.
Ele apontou que ela nos viu sendo interrogados e humilhados, e mesmo assim não disse nada para impedir aquilo. Minha cunhada apenas chorava mais alto e se virou para minha sogra pedindo desculpas. Mas as desculpas deveriam ter sido para nós. No final, minha sogra decidiu não prestar queixa depois de todo o drama que causou, depois de exigir que a polícia se envolvesse. De repente, decidiu que os processos não eram necessários, apenas porque se tratava da filha dela. Se tivessem encontrado os brincos na minha bolsa, ela não teria tido essa mudança repentina. Minha sogra até tentou suavizar a situação, alegando que tudo não passava de um mal-entendido e que deveríamos deixar o assunto para lá. Depois disso, o resto das nossas férias foi completamente arruinado. Meu marido e eu, junto com meus pais, não queríamos mais ter nenhum contato com meus sogros nem com minha cunhada por motivos óbvios. E meu sogro, embora tenha sido apenas atingido indiretamente, também foi incluído nisso. Apesar das tentativas de pedido de desculpas do meu sogro e da minha sogra, já não estávamos interessados em ouvi-los. E minha cunhada, depois do dia no cruzeiro, não ofereceu desculpa alguma. Cada vez que minha sogra e meu sogro tentavam se aproximar de nós no resort, simplesmente os evitávamos e dizíamos com firmeza que não tínhamos interesse em passar mais tempo com eles. Meu marido tentou conversar com minha cunhada, na esperança de obter alguma explicação sobre suas ações. Queria entender por que ela havia roubado da própria mãe, e por que ela deixou que as coisas saíssem do controle em vez de confessar antes. Mas minha cunhada nunca deu respostas adequadas. Ela e os filhos mal saíram do quarto do hotel pelo resto da viagem. Não sabemos se foi por culpa, vergonha ou medo de enfrentar a fúria da minha sogra. Desde que voltamos dessas férias desastrosas, meu marido e eu cortamos completamente a comunicação com minha sogra. Não queremos saber nada dela, depois da forma como nos tratou. No entanto, ela não parou de tentar se reconciliar com meu marido. Tem ligado, enviado mensagens e até aparecido sem avisar, implorando para que ele a perdoe e esqueça tudo. Na cabeça dela, somos nós que estamos sendo irracionais. Ela realmente acredita que estamos exagerando porque, segundo ela, nada aconteceu de verdade comigo nem com os meus pais. Sim, claro, é fácil dizer isso quando as provas apontaram para outro lugar. E foi justamente porque havia provas que a verdade apareceu. Mas mesmo antes disso, o comportamento dela durante toda a viagem já era questionável. E a falsa acusação para mim foi o ponto final. Deixei muito clara a minha posição para o meu marido. Se ele escolher perdoar a mãe dele depois de tudo que ela nos fez passar a mim e a minha família, então eu termino com ele. Me recuso a estar com alguém que fecha os olhos para a humilhação e traição que sofremos. Felizmente ele concorda comigo. E acredito que está ainda mais revoltado com ela, tanto pelo modo como me tratou quanto pelo modo como tratou os meus pais. Acho que isso, por fim, foi o que mais o magoou porque meus pais só foram bons com ele e o amam como a um filho. Atualização 1. Respondendo a algumas das perguntas mais frequentes. Por que minha cunhada roubou os brincos? Honestamente, eu não faço ideia. Ela nunca deu uma explicação real. Quando meu marido tentou conversar com ela, ela simplesmente chorou e evitou responder. Talvez quisesse vendê-los por dinheiro. Talvez tenha sido alguma forma estranha de ressentimento contra minha sogra. Ou talvez tenha feito por impulso. Neste ponto, nem me importo mais com o porquê. O que mais me incomoda é que ela ficou ali em silêncio, enquanto minha sogra me humilhava a mim e aos meus pais. Por que minha sogra suspeitou de nós imediatamente? Porque ela nunca gostou de mim. Venho de um ambiente menos privilegiado, e embora meu marido e eu estejamos agora financeiramente estáveis, especialmente depois de ganharmos na loteria, minha sogra sempre me menosprezou. Sempre me viu como uma estranha na família, mesmo depois de 3 anos de casamento. Por que meu marido não me defendeu a mim e aos meus pais de forma mais agressiva? Ele defendeu sim. Estava furioso com a mãe dele pelo que nos fez passar. Gritou com ela várias vezes. Até se ofereceu para comprar brincos novos só para ela parar. O que, olhando agora, ela não merecia de forma alguma. Ele também me defendeu quando minha sogra tentou me acusar diante da polícia. Mas ao mesmo tempo ele estava em choque. Aquela era a própria mãe dele agindo daquele jeito. Eu sei que também foi difícil para ele processar tudo isso. Mas no final ele ficou completamente do meu lado. Por que minha sogra não prestou queixa contra minha cunhada pelo roubo? Porque minha sogra é uma hipócrita. Estava tão pronta para me ver presa a mim e aos meus pais, por absolutamente nada, mas quando a verdade veio à tona, de repente quis varrer tudo para debaixo do tapete. Em vez de admitir que estava errada, ela mimou minha cunhada e inventou desculpas por ela. Vou deixar meu marido se ele perdoar a mãe dele? Deixei muito claro para ele que se ele escolher deixar a mãe voltar para a vida dele depois do que ela fez, então eu termino. Não estou brava com ele, e já conversamos sobre a postura dele, mas estou sendo muito séria sobre isso. Se ele quiser continuar uma relação com alguém que me tratou como uma criminosa, então ele pode fazer isso sem mim. Não há negociação nisso. Atualização 2. Hoje minha sogra apareceu de surpresa na nossa porta, sabendo perfeitamente que meu marido não estaria em casa.
Suponho que ela planejou dessa forma, esperando me colocar numa situação em que eu não pudesse evitar falar com ela. No começo me recusei a abrir a porta, mas ela foi implacável. Ficou do lado de fora, gritando que não iria embora até que eu falasse com ela. Abri a porta o suficiente para dizer que fosse embora. Deixei claro que não tinha nada a dizer a ela, e que também não queria ouvir nada vindo dela. Mas minha sogra não iria deixar isso passar tão fácil. Insistiu que não deveria ter chamado a polícia contra mim e meus pais, mas em vez de pedir um verdadeiro pedido de desculpas, imediatamente tentou justificar suas ações. Disse que se eu estivesse no lugar dela, teria feito o mesmo. Afirmou que jamais suspeitaria da própria filha roubando, porque seus filhos nunca haviam feito algo assim antes. Olhei diretamente nos olhos dela e disse que claramente ela não conhecia seus filhos tão bem quanto pensava. Se conhecesse, não teria acusado cegamente pessoas inocentes enquanto sua própria filha tinha os brincos o tempo todo. Minha sogra continuou, dizendo que recentemente havia conversado com minha cunhada e descoberto exatamente por que ela roubou. Acontece que minha cunhada está passando por dificuldades financeiras. Segundo minha sogra, o ex-marido da minha cunhada havia parado de pagar a pensão dos filhos há meses, e como ele estava viajando para fora do país, ela estava tendo dificuldades para contatá-lo. Tinha tentado lidar com tudo sozinha, mas seu trabalho simplesmente não pagava o suficiente para sustentar os filhos. Minha sogra continuou dizendo que minha cunhada tinha orgulho demais para pedir ajuda, e por isso, quando viu aqueles brincos caros, decidiu pegá-los. Minha sogra justificou que minha cunhada ia devolvê-los assim que percebesse seu erro, e que agora ela estava profundamente envergonhada pelo que fez. Meus pais nunca roubaram quando passaram por dificuldades financeiras, e eu disse isso a ela, já que ela se achava superior a mim ou aos meus pais. Eu não ia deixar isso passar. Minha sogra mudou de tática e me disse que eu deveria deixar para lá o que aconteceu durante nossas férias e seguir em frente com o incidente. Continuou dizendo que queria ter um bom relacionamento com meu marido e comigo, mas que isso só seria possível se eu estivesse disposta a perdoar e esquecer. Em outras palavras, ela não queria assumir responsabilidade, só queria que eu deixasse tudo para trás e agisse como se nada tivesse acontecido. Eu não aceitei. Olhei diretamente nos olhos dela e disse que nunca a perdoaria. Não só ela nunca pediu desculpas de verdade, nem a mim nem aos meus pais, como, mesmo que fizesse isso agora, já era tarde demais. O dano já estava feito. Eu não estava disposta a superar nada do que aconteceu, nem a ingratidão que ela demonstrou com a viagem, tanto comigo quanto com meu marido. Não tenho vontade de perdoar uma pessoa assim, porque também não tenho vontade de estar perto de alguém como ela. Deixei bem claro que queria que ela fosse embora, e que se algum dia aparecesse de novo na nossa casa sem avisar, eu chamaria a polícia. Quando ela perdeu a compostura e começou a gritar, simplesmente fechei a porta na cara dela, e pelo som do gemido que soltou, acho que acertei o nariz dela. Não foi culpa minha. Ela estava parada na minha porta quando eu já tinha deixado claro que não a queria ali. Ela bateu algumas vezes mais, mas finalmente foi embora. Mais tarde, saí para ver se havia sangue ou algo na entrada, mas não vi nada. Ainda não contei ao meu marido sobre isso, mas sei que é só questão de tempo até minha sogra tentar dar a versão dela para ele, se pintando como a mãe preocupada que só está tentando consertar as coisas. Eu já sei o que ela vai dizer. Provavelmente vai esperar que tenhamos simpatia por minha cunhada e deixemos tudo isso para trás. Mas depois de tudo que aconteceu, não acho que me reste nem um grama de simpatia por nenhuma das duas. E tenho certeza de que meu marido não acreditará em uma só palavra dela. Mesmo assim, com certeza mais tarde eu vou dizer: você não sabe o que me aconteceu hoje, e contar tudo a ele. Atualização 3. Já passou quase um mês e meio desde aquele último encontro de 3º grau com a minha sogra. E apesar de meu marido e eu termos cortado completamente o contato com ela depois disso, ela se recusou a nos deixar em paz. Ela continuou nos assediando, ligando e mandando mensagens de diferentes números, aparecendo sem avisar na nossa casa e até tentando fazer outros membros da família nos pressionarem para perdoá-la. Parece assédio? É exatamente isso. No começo, tentamos ignorá-la, esperando que eventualmente ela desistisse e seguisse em frente. Mas está claro que ela não tem intenção nenhuma de parar. Meu marido já disse várias vezes para ela nos deixar em paz, mas ela simplesmente não escuta. Continua insistindo que somos nós que estamos destruindo a família por guardar rancor e nos recusarmos a perdoá-la. Portanto, meu marido e eu tomamos uma decisão. Hoje vamos processar minha sogra por sofrimento emocional e assédio. Agora ela está surpresa com essa notícia. Sabemos que isso provavelmente causará ainda mais drama dentro da família, mas neste ponto não nos importamos mais. Minha sogra teve todas as oportunidades para consertar as coisas, mas em vez disso escolheu insistir e continuar com o assédio. Se ela não vai parar por conta própria, então nós vamos obrigá-la a parar. Meu sogro entrou em contato conosco. Ele não pediu desculpas, mas demorou para se aproximar justamente porque sabia que estávamos revoltados com toda a situação.
Ele tentou fazer com que ela parasse, escondeu o telefone dela, ou as chaves do carro, mas ela pegava o telefone dele, ou de qualquer um que conseguisse pegar escondido. Ela sabia nossos números de cor. Meu marido disse a ele que, com o processo em andamento, manter uma relação com ele seria difícil. Não só estamos entrando com um processo judicial, mas também estamos buscando alguma forma de mantê-la afastada legalmente. E fazer qualquer coisa com o pai acabaria dando problema, porque ela ia querer se juntar. Ele nos disse que iria trabalhar em uma solução. Perguntamos se isso significava um divórcio, mas ele respondeu que isso não estava nos planos, porém, que tentaria encontrar alguma maneira de ainda poder estar presente em nossas vidas. Atualização 4. É hora de me sentar para escrever esta atualização final, onde o mais importante não é o aspecto financeiro do resultado, mas sim manter minha sogra afastada. Conseguimos algum dinheiro, mas não vale a pena mencionar. O que eu adoro poder mencionar é que minha sogra não poderá se aproximar de nós a menos de 80 metros, a menos que queira se meter em problemas. Ela também não poderá nos ligar nem entrar em contato de forma alguma, nem mesmo por meio de terceiros. Isso resolveu o problema com meu sogro, agora. Mas ele não quis esperar pela parte legal. O plano dele, há alguns meses, foi cortar financeiramente a esposa. Não que ele tenha tirado todo o dinheiro dela, mas a partir de então, minha sogra teria que viver com a herança que recebeu dos pais. Meu sogro parou de pagar pelas coisas dela, além do básico. Nada de sessões de massagem, almoços caros com as amigas ou luxos desse tipo. Ela poderia recuperar tudo isso, sim, se parasse de nos incomodar. Mas ela não queria parar de tentar nos alcançar. Pelo que explicou ao meu sogro, e como é extremamente orgulhosa, disse que se ele não fosse mais sustentá-la e ela teria que usar suas economias, então seria melhor ir morar sozinha. Ela chegou até a dizer à filha, com quem está morando, que o pai logo iria atrás dela quando percebesse que ela não voltaria. Mas as semanas passaram, e meu sogro não moveu um único dedo para isso. Nem sequer mexeu um fio de cabelo dos dedos, e olha que ele tem muitos. Então minha sogra resolveu intensificar as coisas, como ela mesma chamou, para fazer com que ele percebesse que estava falando sério, e enviou os papéis do divórcio. Teria sido perfeito para encerrar o ciclo se meu sogro os tivesse assinado ali mesmo, mas ele não concordou com as condições. Em vez disso, mandou tudo para o advogado e deixou que ele cuidasse do assunto. Então agora eles estão se divorciando. E além disso, ela perdeu o processo contra nós. Não, definitivamente não é um bom momento para ser minha sogra. Os papéis já estão assinados, falta apenas algum tempo para que tudo seja oficializado. Mas sim, é um bom momento para nós. Organizamos uma viagem de fim de semana para uma cabana, algo mais tranquilo que a última viagem. E convidamos novamente nossa família, bom, menos 2 pessoas. Meu marido vai aproveitar para pescar no lago, enquanto eu coloco a conversa em dia com meus pais. Bom, com a minha mãe. Meu pai provavelmente vai junto pescar com eles também. Não quero me despedir sem deixar um conselho. Se você tem uma sogra insuportável e estiver num barco, aproveite a oportunidade. Não? Aposto que você acha que é ilegal, mas talvez seja um sinal de Deus. Se não, sempre existem as águas internacionais. Fica a dica. Edição. Ainda estou rindo porque algumas pessoas acharam que o conselho que dei no final da minha postagem era real, e me xingaram de tudo quanto é coisa por isso. Como se alguém fosse dar um conselho desses no Reddit, abertamente. Mas enfim, fica aí a reflexão.